noite. No programa desta quarta-feira, vamos conversar com o jornalista César Santos e ainda o diálogo entre Samanda Alves e Paulinho Freire para destravar investimentos para a capital, para Natal. O cenário político já está no ar. Participe aqui do nosso programa através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, ou pelo nosso WhatsApp, 988028941. Você pode mandar a sua mensagem, a sua interação, acompanhar quem é o entrevistado do dia. Todos os dias no nosso Instagram a gente coloca quem é o entrevistado que vem ao programa, além também das mensagens que você pode encaminhar pelo nosso WhatsApp, mandar seu contato, mandar sua interação, sua análise também para contribuir aqui com essa discussão. 988028941. Hoje a gente conversa com o jornalista César Santos, que tem ampla experiência em jornalismo político aqui no Rio Grande do Norte, também sócio proprietário do Jornal de Fato aqui de Mossoró. E a gente vai conversar sobre política, trazer a análise de César também sobre os fatos da política, as movimentações, esse período de pré-campanha aqui no Rio Grande do Norte. Antes de começar essa entrevista com o César Santos, a gente começar a trazer essa análise sobre política aqui com o jornalista, vamos trazer sobre a sessão da Câmara de hoje, que foi a última sessão da semana, na manhã desta quarta. A oposição pediu soluções para a situação de alagamentos nos bairros. Com apenas pequenos expedientes, a sessão desta quarta-feira durou menos de 60 minutos. Apesar disto, nesta quinta-feira, a Casa vai receber uma audiência pública acerca do Dia Nacional e também do Dia Municipal da Adoção. O projeto Mossoró Empreendedora foi um dos destaques na sessão desta quarta-feira, através do vereador Tiago Marques, que levou ao plenário uma premiação recebida oriunda desta iniciativa. Toda essa turma que faz a cidade se desenvolver. Quando eu vi tudo isso, eu disse, olha, se a gente conseguir fazer um programa que leve maior profissionalismo para essas pessoas, com certeza elas vão se desenvolver mais, de repente empregar outras pessoas e fazer a cidade crescer. Foi assim que nasceu o Mossoró Empreendedora. E hoje eu estou muito feliz de já ter feito a primeira turma, que foi um sucesso, com os parceiros que vestiram a camisa e se dedicaram. E este projeto que eu levei para Brasília, eu consegui, juntamente com toda a equipe e as pessoas que participaram, trazer um reconhecimento nacional. Um dos beneficiados do projeto foi o empreendedor João Vitor Nunes. Ele esteve na Câmara e tratou a parte financeira como uma das vantagens do programa. Primeiramente na questão financeira. A gente tinha bastante dificuldade lá, principalmente lá no meu comércio, na questão financeira, e impactou bastante, ajudou muito. Integrantes do Tiro de Guerra estiveram presentes na sessão e foram homenageados por conta da vitória da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, que no próximo dia 8 completa 81 anos. Nós vamos trazer a biografia dos 8 mossoroenses que foram na FEB, que representaram o Mossoró, né? Que está na história e que eles trouxeram, né, a vitória para o Brasil. Fizeram parte, colocaram um tijolinho lá, fazendo parte da vitória da FEB. O vereador Jailson Nogueira voltou a pedir soluções à Prefeitura de Mossoró acerca dos alagamentos que acontecem em algumas ruas da cidade, resultado das fortes chuvas que ocorreram nos últimos dias. O que é que está sendo feito? Então nós vamos debater, daqui um pedaço eu vou pedir uma audiência com o prefeito Marcos. O que é que está sendo feito em Mossoró, em plano de emergência, nesses bairros que já estão com alagamento. Nós sabemos que ainda vem mais chuva. E ainda, de imediato, o que é que nós vamos fazer? Então nós estamos levando para o plenário para que nós possamos debater Mossoró do alagamento. Está aí o posicionamento do vereador Jailson sobre essa questão da infraestrutura da cidade em períodos de chuva. Essa semana a gente esteve aqui com o secretário de Infraestrutura tratando também sobre esses temas, sobre essas situações que envolvem alagamentos de alguns pontos específicos de Mossoró. Por falar nisso, o Ministério Público do Rio Grande do Norte expediu uma recomendação ao município e à Secretaria de Infraestrutura para a reconstrução das vias do bairro Alto do Sumaré, aqui em Mossoró. O Ministério Público destacou que a iniciativa decorre de relatos de moradores que apontam que diversas ruas do bairro Alto do Sumaré estão intrafegáveis desde 2021. De acordo com a população, a situação atual da infraestrutura local tem causado danos aos veículos e dificultado o acesso às residências.
Segundo o Ministério Público, visita técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura confirmou a existência de irregularidades, especialmente nesta rua, a Enéas da Silva Negreiros. Também, segundo o Ministério Público, parecer do órgão municipal admitiu que a solução para o problema depende de uma intervenção com reconstrução integral das vias de circulação e regularização da base. A recomendação estabelece o prazo de 30 dias para que a Prefeitura apresente o detalhamento técnico e o orçamento necessário para a execução das obras, e um prazo de 45 dias para a apresentação de um cronograma de execução física e financeira, informando a data de início e a estimativa de conclusão dos serviços. Tá aí a recomendação do Ministério Público sobre a situação de infraestrutura, e a recomendação é sobre o conjunto Alto do Sumaré. A gente tentou contato com a Secretaria de Comunicação sobre essa situação específica e eles falaram que ainda vão iniciar os projetos, que só com projetos elaborados é que vão poder prever o tempo para a melhoria e recuperação dessas vias aí no Alto do Sumaré, aqui em Mossoró. Tá aí o posicionamento também da Prefeitura. Agora a gente vai começar a nossa conversa com o jornalista César Santos, que vai conversar com a gente também sobre esse panorama político-eleitoral aqui do Rio Grande do Norte, nessa fase de pré-campanha. César, bem-vindo ao programa Cenário Político. Há muito tempo que César não vinha aqui à TCM, né, César? De volta aqui à bancada do programa Cenário Político, para a gente conversar um pouco sobre esse ano eleitoral, esses movimentos aí dos políticos nesse período de pré-campanha. Como é que você avalia até o momento? A campanha, ela parece que vai ser movimentada? Como é que você vê hoje esse cenário? Boa noite. Já está muito movimentado. Boa noite, Carol. Natália. Desculpa, Natália Rebouças, perdão. Agradecer o convite, né? Realmente fazia algum tempo que eu não visitava a casa, é um prazer. Realmente nós vamos ter uma disputa eleitoral bastante movimentada. Ela já está movimentada, né? Em torno de 3 nomes, eu diria 3 nomes fortes. Nós vamos ter uma disputa dividida em 2 tempos, né? Primeiro, esses 3 nomes vão disputar as 2 vagas ao segundo turno. E no segundo turno nós vamos ter a disputa final. Cada pré-candidato que está colocado nesse momento, eles têm as virtudes, mas também tem alguns pesos a carregar. E no decorrer do programa a gente pode discorrer sobre isso. Eu vi que você fez essa análise também lá no jornal, na sua coluna, né? Falando um pouco também sobre isso, né? As características de cada candidato. Nós temos 2 ex-prefeitos, né? Temos o ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, e temos também o secretário da Fazenda, Cadu Xavier, que é o nome governista nessa disputa, né? O senhor acha que, de fato, o senhor falou assim, temos uma possibilidade, temos aí em 2 turnos. O senhor acredita realmente que não teremos chance nenhuma de um dos candidatos vencer no primeiro turno? Não, vamos ao segundo turno. Eu projeto uma disputa bastante acirrada e, nesse momento, o que nós temos pesquisas publicadas e, de certa forma, essas pesquisas não têm ajudado muito, né? Tivemos 3 pesquisas recentes. Em uma delas, o ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do União Brasil, aparece liderando. Numa outra pesquisa de outro instituto, o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, do PL, é o líder nessa pesquisa. E uma terceira pesquisa aparece um empate triplo entre Álvaro, Alisson Bezerra e o Cadu Xavier. Então, não dá para a gente fazer uma análise mais profunda pegando esses números como base. Eu prefiro olhar pelo o cenário como um todo, né? Alisson Bezerra, ele sai candidato, ele é pré-candidato, levando junto a imagem bem positiva da gestão em Mossoró. Ele governou Mossoró entre 2021 e 2026. Sim. Fez um marketing pessoal muito forte em torno de sua gestão e ele sai muito bem avaliado da cidade. Foi reeleito recentemente com 78% dos votos. Mossoró, a capital do Oeste, é uma espécie de caixa de ressonância para toda a região. O que acontece aqui interessa a Apodi, interessa a Pau dos Ferros, a Caraúbas, etc. Então, o nome dele é muito forte aqui.
E aí você tem Álvaro Dias, que também foi reeleito prefeito de Natal em primeiro turno. Depois, em 2024, elegeu o sucessor. É um nome com forte influência em Natal e na Grande Natal, também com penetração muito forte na região do Seredó, é a sua origem. E aí a gente não pode imaginar que um candidato desse não vá disputar em condições de buscar uma vitória. O Cadu Xavier, eu digo que ele, nesse momento, é uma grande surpresa. Se imaginava o Cadu Xavier, um secretário de paletó, cuidando dos números do Estado, né? Ele, reconhecidamente, é um técnico competente. Agora, no momento que ele se dispôs a ser o nome para a sucessão da governadora Fátima Bezerra, ele mostrou um talento que talvez a gente não conhecia. É um jovem carismático, penso que está muito bem preparado para ir para o debate, que no momento que chegar a eleição, a campanha em si, a gente vai se ater muito ao debate, né? E quem imaginava que um candidato apoiado pela governadora, que já está aí há 8 anos no governo, seria um candidato frágil, eu não vejo dessa forma. E a gente precisa, eu digo mais uma vez, deixando as pesquisas de lado, a gente precisa observar muito bem o cenário. Cadu, ele é candidato de um campo chamado campo progressista, que tem como grande líder o presidente Lula. Nas eleições de 2022, Lula recebeu mais de 1.300.000 votos no Rio Grande do Norte. Isso representa mais de 65% dos eleitores potiguares. Logo, um candidato apoiado por ele é um candidato que vai para a disputa. Então, nesse momento, eu não arriscaria citar aqui 2 nomes que passariam para o segundo turno. Eu acho que esses 3 principais nomes, né, temos outros pré-candidatos, né? Temos um candidato do PSTU, temos um candidato da UP, né, e um do PSOL, temos mais 3 pré-candidatos a governador. Mas eu penso que a disputa fica entre esses 3 e daí sairá os 2 que disputarão o segundo turno. E aí um levantamento feito pelo portal Tribunal de Contas do Estado, na verdade, o TCE, identificou falhas em todos os portais da transparência usados para a divulgação de emendas parlamentares. Nenhum dos 168 portais analisados atenderam aos critérios exigidos pelo Supremo Tribunal Federal, o que engloba todos os 167 municípios do RN e o próprio governo do estado. O levantamento avaliou se os portais disponibilizam de forma acessível ao cidadão dados essenciais sobre a autoria, o objeto, o valor e o beneficiário final das emendas parlamentares. O levantamento foi feito através da aplicação de um questionário e a avaliação das respostas resultou na verificação de atendimento ou não aos requisitos esperados, como página de emendas, origem, descrição detalhada, valor alocado, órgão, entidade beneficiada, entre outras questões. O tribunal determinou o envio do relatório aos gestores do estado e também dos municípios para que os órgãos de controle interno possam fazer as modificações ainda este ano e assim evitar prejuízos no documento de certidão de regularidade agora de 2026, já que esse mesmo documento será obrigatório para a execução das emendas parlamentares. No caso do estado, o portal obteve 73,33% de atendimento aos quesitos avaliados. Nos municípios, a situação foi considerada ainda mais crítica. Embora 76% das prefeituras tenham a área específica para emendas em seus sites, nenhum portal apresentou informações sobre cronograma físico-financeiro ou identificação da entidade executora. Segundo o relatório, em se tratando de Mossoró, o percentual de atendimento aos quesitos apresentados pelo Tribunal de Contas foi de 0,0%. O levantamento teve caráter preventivo e pedagógico, sem aplicação de sanções nesta fase, mas servirá de base para futuras fiscalizações.
Tá aí essa reportagem sobre esses dados que tem a ver com transparência em relação a recursos de emendas parlamentares, de acordo com recomendações e determinações, na verdade, do Supremo Tribunal Federal. E aí é importante a gente trazer essas informações, inclusive o Tribunal de Contas sempre traz essa comunicação muito bem detalhada, apresentando as informações, os dados, e a gente traz aí esse balanço, né? A situação do Estado é um pouco mais favorável, mas os municípios, no geral, eles apresentam ainda problemas com transparência. Mossoró, que não atende nenhum dos requisitos preconizados aí pelo TCE, mas como a reportagem informou, é apenas informativo nessa primeira fase, apenas não tem caráter ainda punitivo. Olha, a vereadora de Natal, a Samanda Alves, se reuniu com o prefeito Paulinho Freire para tratar da liberação de recursos federais e avançar em projetos estruturantes para a capital. Durante o encontro, Samanda apresentou atualizações sobre convênios junto ao governo federal e reforçou a atuação do mandato na articulação em Brasília, em diálogo com a Secretaria de Relações Institucionais e a Casa Civil. A parlamentar destacou que recursos firmados entre 2021 e 2022 só começaram a ser pagos na atual gestão federal. Entre os avanços, ela ressaltou a liberação de quase 9 milhões para a conclusão da obra da Praia do Meio, e a vereadora também adiantou ao prefeito a inclusão de um novo projeto de mobilidade urbana no PAC, após reformulação da proposta da trincheira da Avenida Salgado Filho. Está aí essa reunião que a pré-candidata ao Senado, a atual vereadora de Natal, a Samanda Alves, César, esteve com o Paulinho Freire. O Paulinho Freire, que inclusive foi anunciado como coordenador da campanha de Álvaro Dias, né? Ele vai ter que conciliar aí as duas atividades da gestão da capital, como prefeito, e com a coordenação de campanha aí de Álvaro Dias, e mostra aí amadurecimento institucional, né? A pré-candidata ao Senado, que faz oposição, inclusive na Câmara de Vereadores, ao Paulinho Freire, ao executivo lá em Natal, que está em negociação porque, de fato, houve anúncios de que o governo federal estaria travando investimentos em Natal, não estava liberando recursos para Natal. E aí a gente tem a Samanda nesse diálogo com Paulinho Freire. Na sua opinião, isso representa o quê? De fato, amadurecimento institucional, diálogo institucional? Há algo nesse sentido mesmo? Eu estou sendo bem otimista, César? Olha, eu tenho dificuldade de entender, porque Samanda foi falar em nome do governo federal numa reunião com o prefeito de Natal, Paulinho Freire. Por que não o deputado federal Fernando Mineiro ou a deputada federal Natália Bonavides ou a própria governadora, que eu acho que é o nome maior do governo Lula no Rio Grande do Norte. Samanda, que é moçoroense, né? É pré-candidata ao Senado. Acho que, sob o ponto de vista político, ela trabalhou bem, ela foi ao prefeito e depois trabalhou a imagem dela, o nome dela, em cima dessa abertura de diálogo, né? Na realidade, ela levou uma pauta que é uma pauta já pré-definida pelo governo Lula no Rio Grande do Norte, com projetos dentro do programa de aceleração do crescimento, o PAC 3. Ela não está errada, mas eu tenho dificuldade de acreditar que dessa reunião saia algo positivo, algo palpável para Natal. Além da foto para os jornais e os blogs, né? Eu acho que essa foto, ela premia muito mais Samanda, porque diz para o natalense, olha, eu sou do diálogo, eu sou da negociação, eu não sou radical. Isso foi muito bom para ela. Para Paulinho Freire não acrescenta absolutamente nada. E aí, por falar nisso, em radicalização, né? A gente vê aqui essa polêmica em torno dessa polarização, né? O Brasil ainda muito dividido, a gente em cenário nacional, algumas pesquisas também estão trazendo aí novos números em relação a esse cenário do Brasil, né? O atual presidente Lula, pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, pré-candidato também à presidência da República, né? Nessa dualidade aí PT e PL. E até, já falei isso várias vezes aqui com outros pré-candidatos, Álvaro Dias acredita que essa polarização vai se refletir no Rio Grande do Norte. Uma foto como essa dá a indicação de que a Samanda não está interessada muito nessa radicalização do discurso, né, em confronto com o Paulinho Freire, que apesar de estar no União Brasil, articula a campanha de Álvaro, que é do PL, ele está mais próximo do PL do que do União Brasil, né, apesar de estar na sigla do União Brasil. O senhor, César, você acha que essa polarização, ela pode se repetir aqui com essa história de Cadu de Lula, Samanda de Lula, Álvaro Dias ligado a Bolsonaro, apesar dele não querer muito esse rótulo muito ligado a ele? Você acha que isso pode acontecer mesmo aqui no Estado? Olha, é possível, mas não há certeza.
A gente já viu essa polarização acontecer na eleição de 2024 em Natal, né? Quando começou a campanha, o ex-prefeito Carlos Eduardo, ele liderava as pesquisas de intenção de voto. Paulinho Freire era terceiro colocado, Natália muito próximo de Carlos Eduardo. Durante a campanha, houve a polarização, sim, do lulismo versus bolsonarismo, né? O Rogério Marinho, o senador Rogério Marinho, praticamente liderou a campanha de Paulinho em Natal. E o Carlos Eduardo, que era candidato por uma via alternativa, embora seja um político tradicional, ele acabou sobrando, não passou para o segundo turno. Isso pode ocorrer na disputa pelo governo do Estado? Pode. É uma certeza? Não. Alisson Bezerra é um candidato, ele se colocou na coluna do meio. Uma decisão dele. Penso que ele deve trabalhar com pesquisa para apontar esse caminho que ele decidiu seguir. Mas nós vamos ter uma polarização que está muito clara no âmbito nacional, entre o lulismo e o bolsonarismo. Isso vai acontecer, está muito claro, com possibilidade da eleição ser concluída em primeiro turno, a nível nacional. Muito embora o bolsonarismo está usando a estratégia que o lulismo usou em 2022, né? Lançar vários nomes para forçar um segundo turno, né? Em 2022 Lula fez isso, né? E se essa disputa, se ela se tornar mais radical do que se imagina e ultrapassar os limites de Brasília ou dos grandes centros, certamente Paulinho Freire, o Álvaro Dias e o Cadu Xavier irão procurar tirar proveito dessa polarização. Essa polarização ainda não está bem firmada, mas é fato que os candidatos meio que estimulam, né? Em algumas situações a gente já viu críticas do Cadu Xavier à gestão de Álvaro, né? E Álvaro fazendo críticas ao governo do Estado, ao governo de Fátima. Então, nessa tentativa justamente de deixar essa polarização bem acentuada e bem estabelecida, né? E a gente percebe isso, que há uma respostas, depois réplicas e tréplicas dos pré-candidatos nesse sentido. Olha, nós temos que entender que nós estamos no período de pré-campanha. Ainda não começou o debate da campanha. Sim. Nós estamos no período de pré-campanha. Que período é esse? É o período que os pré-candidatos estão fazendo campanha andando pelo Estado, né? Procurando se aproximar mais do cidadão, visitando lideranças, buscando mais apoios, né? Negociando apoios, quando eu falo isso, eu falo de forma positiva, né? Que isso faz parte do processo democrático. E o debate em si é na campanha. A gente vai sentir esse debate quando a campanha começar, né? Nesse momento, o que a gente pode falar é uma projeção do que pode ocorrer. Eu penso que o Cadu e Álvaro vão, sim, procurar polarizar o debate. Agora, é interessante a gente entender uma situação. Os três candidatos, que no início aqui do nosso comentário eu falei do lado positivo, né? Eles vão carregar peso, cada um com a sua cruz. Álvaro Dias tem cruz para carregar, né? Tem obras em Natal inacabadas, né? Tem um hospital que ele inaugurou e não funciona, tem a obra da engorda de Ponta Negra, e ele vai carregar isso na campanha. O Cadu Xavier vai carregar 8 anos de um governo. 8 anos de um governo, ele se torna cansativo, né? Se a gente pegar o governo Fátima Bezerra, o segundo governo Fátima Bezerra, é bem melhor do que o primeiro, em termos de obra, em termos de realizações. Mas ela está amargando uma reprovação. E Alisson Bezerra vai carregar a operação da Polícia Federal, que descortinou um esquema de desvio de recursos da saúde pública de Mossoró. Ele não vai se livrar desse debate. Ele vai carregar essa cruz. Se ele vai conseguir se livrar disso, ou se Cadu vai conseguir esclarecer ao cidadão potiguar, ou convencer de que pode haver mais 4 anos de um sistema de governo que está. E se Álvaro Dias, certamente, ele vai usar o seu programa, o seu marketing, etc., né, para esclarecer melhor a obra da engorda de Ponta Negra, para esclarecer porque é que o Hospital de Natal, que ele inaugurou e não funciona, porque se ainda continua sem funcionar. Então, são pesos que os 3 candidatos vão carregar e que vão ter que se livrar se quiser ser governador.
César, o senhor falando sobre essa situação aí de movimentação das chapas, né? Ainda há muitas indefinições, né? A gente sabe que elas vão acontecendo ao longo da fase até chegar ao momento das convenções, da oficialização das candidaturas. Mas, por exemplo, o PT ainda não definiu quem vai ser o vice de Cadu Xavier. Eu vi uma entrevista do chefe de gabinete que ele falava muito de ser um ex-prefeito de algum município importante aqui da região. Falava-se muito no Gustavo Soares, né? Que é pré-candidato a deputado estadual, está lá no PSDB. No entanto, quem tem caminhado com o Cadu mais recente foi a Luciana Soares, que é irmã do Gustavo Soares, mas que ainda não foi oficializado como nome de vice. Eu conversei com o presidente estadual do PV, ele disse que é a indicação do PV, mas ainda não foi fechada essa definição. Em relação à outra chapa, que é a de Alisson Bezerra, temos aí apenas o nome de Zenaide, como o nome, o primeiro nome é o Senado, o segundo nome, Carlos Eduardo, fora da disputa, né? Já comunicou que não vai participar da disputa. Na verdade, eu acho que ele foi desconvidado a participar dessa disputa quando ele anunciou que não tinha recurso do fundo eleitoral para a campanha, né? E, na verdade, há bastidores que informam que a própria Zenaide não tinha interesse nessa candidatura de Carlos Eduardo. A que está mais definida é a do PL, com Álvaro Dias e Babá Pereira. Como é que você vê hoje ainda essas indefinições? É normal a essa altura? Tem muito tempo ainda para eles definirem? Olha, Natália, eu penso que a chapa de Alisson está definida. Alisson para o governo, o deputado Hermano Moraes, indicado pelo MDB, vice-governador, e para o Senado é Zenaide Maia. Zenaide não aceita outro nome para a segunda vaga do Senado. É uma questão de estratégia política eleitoral. Zenaide, ela vai tentar negociar o segundo voto com outros candidatos de outros ambientes. Talvez ela imagine que, pelo fato de ser uma das vice-líderes do governo Lula no Senado, ela possa ainda ter o segundo voto do eleitor do campo progressista. Vale lembrar que em 2018 ela foi eleita pelo campo progressista, né? Estava com Zenaide é uma espécie de... eu digo sempre que Zenaide é uma espécie de camaleoa da política. Ela, em 2014, ela fez campanha contra os partidos do campo progressista. Ela foi eleita deputada federal, foi o primeiro mandato eletivo dela, substituindo seu irmão, João Maia, que foi candidato a vice-governador de Henrique Alves. Em 2018, ela percebeu que havia um espaço no campo progressista e ela passou a defender pautas que ela não visitava antes. Pautas progressistas, Zenaide Maia não visitava. Ela passou a visitar a partir de 2018. Quando ela se aliou à governadora Fátima Bezerra e se elegeu senadora da República, né? Ela participou desse governo até 2024, quando houve um rompimento, muito em função da disputa pela prefeitura de São Gonçalo do Amarante, quando o marido dela derrotou Heraldo Paiva, que era prefeito de São Gonçalo, do PT. A governadora foi fazer campanha para Heraldo, e Jaime Calado, esposo de Zenaide, que havia sido secretário de Desenvolvimento Econômico por 5 anos, eles acabaram rompendo e se abraçaram com Alisson Bezerra. Então, Zenaide, ela está muito mais preocupada no projeto político dela do que propriamente construir pautas positivas na vida pública. Ela é uma camaleoa da política. Essa ideologia é muito bem firmada, não. Ela vai para onde for ali mais conveniente. Exatamente. E aqui não parte daqui crítica, né? Se ela decidiu por esse comportamento, né? Muito parecido com o do irmão dela, né? E o João Maia, ele está sempre renovando o mandato e está sempre em palanque diferente. Ela está caminhando para isso, né? Em 2014 ela estava no palanque de Henrique Alves, em 2018 estava no palanque de Fátima Bezerra e agora em 2026 está no palanque de Alisson Bezerra. Então é uma mudança radical em curto tempo para quem quer construir uma carreira política de respeito, eu diria. Mas são necessidades que ela observa e é um caminho que ela decidiu trilhar, acreditando ser possível renovar o mandato dessa forma. Agora, eu não acho fácil a renovação do mandato de Zenaide. Eu penso que a Samanta Alves é uma candidata muito forte. Fátima Bezerra, ela saiu muito magoada desse processo que a impediu de ser candidata. Eu penso que ela vai se dedicar de corpo e alma a essa campanha. Samanta vai ser a Fátima Bezerra na campanha eleitoral para o Senado.
E, por outro lado, tem o Stevenson, que é quase um imbatível, né? Stevenson é uma coisa impressionante, né? A forma ele atua, quem quiser criticar, critique, quem quiser achar estranho, ache, mas eles atuam de forma diferente da política tradicional. Até a forma como ele distribui as emendas parlamentares dele, como ele fiscaliza, como ele está presente nas emendas parlamentares. Como ele divulga isso, como ele né? divulga, ele acaba atraindo um universo de eleitor que talvez estivesse já decepcionado com a velha política. Por isso que ele se tornou um candidato muito forte a renovar o mandato. A gente também não pode, nessa disputa por o Senado, a gente não pode desprezar a possibilidade, se houver uma polarização, de um segundo nome dessa chapa de Stevenson pegar carona, né? E aí eu estou falando do Coronel Hélio, pegar carona e acabar ficando com a segunda vaga. A gente não pode entender que o Coronel Hélio é apenas uma figura decorativa nessa disputa. Talvez essa disputa ao Senado seja tão acirrada quanto será a disputa para o governo. Pois é, a gente tem o Stevenson como o candidato favorito, né? Então é como se apenas a segunda vaga estivesse em disputa mais intensa, né? Como se o Stevenson, já se trata assim, Stevenson tem a vaga garantida e o segundo colocado é que a gente vai saber quem é que vai ter essa segunda vaga ao Senado. E aí fica essa disputa. Tem também o Rafael Mota aí, como o segundo nome ao Senado. Isso. Rafael que já foi deputado 2 vezes. Foi candidato a senador, né, na última eleição. Foi candidato a senador também, né, naquele momento onde se falou que foi um erro estratégico ali, porque acabou dividindo os votos, né, com Carlos Eduardo e Rafael Mota. E aí o Rafael Mota, que já tem um certo conhecimento também e tem uma identificação com esse perfil mais progressista do eleitorado. Olha, só para o nosso telespectador entender um pouco essa estratégia de Zenaide, essa estratégia deu certo em 2018. Em 2018 nós tivemos disputa para 2 vagas, né? Zenaide foi candidata no palanque da governadora Fátima Bezerra. Poucos lembram quem foi o segundo candidato ao Senado nessa chapa, né? Que foi o atual secretário de Saúde do Estado, né? O Mota, né? O atual secretário de Saúde do Estado. Sim. Só que Alexandre Mota. Só que Zenaide, ela negociou o segundo voto com o Stevenson. Foi aí onde os dois derrotaram Garibaldo Filho. Os dois derrotaram Garibaldo Filho exatamente no segundo voto. O segundo voto de Stevenson migrou para Zenaide, o segundo voto de Zenaide migrou para Stevenson. Mas teve uma importância do Alexandre Mota, e que poucos se lembram disso. Alexandre Mota, ele teve, em números redondos, 300 mil votos. Esses 300 mil votos foram importantíssimos para a Zenaide renovar o mandato. Mas ela entende que, para a eleição desse ano, ela não vai precisar de um candidato para fazer esteira para ela no segundo voto. Porque ela vai buscar esse segundo voto do eleitor do campo progressista, ainda acreditando que é possível. De uma coisa ninguém pode tirar dela. Todas as pautas do governo federal, no Senado, ela votou a favor. Exatamente. Né? Tudo bem que ela, no Rio Grande do Norte, ela é adversária do chamado time de Lula. Mas em Brasília, ela é uma das vice-presidentes do governo, uma das vice-líderes do governo no Senado, e defende todas as pautas do governo federal. Exato, tem votado junto lá no Congresso Nacional com os senadores do PT, com os senadores que fazem a base lá do governo do PT, inclusive nesse veto agora da dosimetria, também na indicação de Jorge Messias ao STF. Então, todas as pautas do governo, inclusive se falou muito disso, né? Que quando Fátima disse que não ia disputar o Senado, que nesse caso Zenaide renovasse o mandato, para o governo Lula não seria um prejuízo tão grande, tendo em vista que a senadora Zenaide, apesar de no Estado não estar ao lado da governadora Fátima, ao lado do PT formalmente, ela continua votando nas pautas do governo do PT no plano nacional. Mas não se sabe também como é que isso vai acontecer, vai depender também da conjuntura, né? Se ela renova, quem é que vai ser o presidente para os próximos anos também, são situações que têm que ser avaliadas. Olha, nessa questão do Carlos Eduardo, né, que ele comunicou ontem que não será candidato ao Senado da República, talvez eu tenha sido um dos poucos ou únicos jornalistas que foi direto ao ponto. Zenaide vetou Carlos Eduardo.
Foi veto. Não tem nada a ver com fundo eleitoral. Não teve nada a ver com essa informação. Não tem, porque se Zenaide precisasse de Carlos Eduardo como segundo candidato ao Senado, bancaria a campanha dele. Né? Bancaria a campanha dele. A estrutura de campanha não seria problema. Carlos Eduardo foi apenas elegante, falando que o União Brasil não vai disponibilizar fundo eleitoral para candidato ao Senado da República. Agora, se já não ia, por que o ex-senador Zé Agripino Maia, líder do União Brasil no Rio Grande do Norte, convidou o Carlos Eduardo para se filiar ao partido para ser candidato ao Senado? Se já tinha essa decisão do União Brasil a nível nacional. Então é uma história muito mal contada para encobrir o que de fato ocorreu. Zenaide vetou. Zenaide disse ao ex-prefeito Alisson Bezerra que não queria um segundo candidato ao Senado da República que pudesse disputar voto com ela. Aí você acha que essa não ida do Carlos Eduardo à disputa, você acha que isso, o ex-prefeito Alisson Bezerra, ele perde espaço lá em Natal? Seria um nome importante para fortalecer o nome de Alisson lá em Natal? Sim. Carlos Eduardo, ele foi prefeito de Natal. Tudo bem que na primeira gestão dele, ele era vice de Vilma de Faria, lá em 2002. Ele assumiu, fez boas gestões. Em todas as vezes que foi candidato à reeleição, conseguiu renovar o mandato. Depois tentou um voo estadual, nunca foi feliz, mas Carlos Eduardo, ele tem uma influência considerável no eleitor de Natal e na Grande Natal. Perdê-lo, eu acho que não é uma boa coisa. E Alisson Bezerra, ele precisa penetrar mais na capital. Eu vejo que, nesse momento, a estratégia de Alisson, ele está usando muito a comunicação, né? Ele está muito presente nas emissoras de rádio da capital para tornar o seu nome mais conhecido do grande público, né? Alisson é um mero desconhecido na zona norte de Natal. Se você pega naquela região de Parque dos Coqueiros, poucos conhecem Alisson por lá. Ele está tentando quebrar essa barreira através de reiteradas entrevistas, seguidas entrevistas. Ele está andando no Rio Grande do Norte. Eu acho que essa estratégia dele é uma estratégia interessante. Esse projeto dos 167 razões. Isso. É importante porque ele fez política em Mossoró nos últimos 5 anos, ele não saiu daqui. Como eu disse antes, a região oeste não é problema, porque Mossoró é uma caixa de ressonância, mas ele precisa ir para o Trairi, ele precisa ir para o Agreste, ele precisa ir para a região metropolitana de Natal, ele precisa circular mais na região salineira, para estadualizar o seu nome. Se tivesse Carlos Eduardo em Natal, talvez encurtaria esse caminho. Pois é, tá aí. Mas Carlos Eduardo está fora da disputa. Carlos Eduardo, que tem amargado algumas situações recentes, né, envolvendo essa política eleitoral, era tido como favorito lá prefeito de Natal, não conseguiu o mandato, não conseguiu se eleger. Tem outras situações, foi candidato ao governo também, foi candidato ao Senado também, apontado como favorito também, não conseguiu se eleger, ou seja, Carlos Eduardo vem aí de situações já de derrotas recentes. César, muito obrigada pela participação aqui no programa Cenário Político. A gente tem muito assunto aqui, mas sempre acompanho lá a sua coluna no Jornal de Fato. Boa sorte aí nesse acompanhamento e na cobertura das eleições desse ano. Olha, eu agradeço o convite, né? Me coloco à disposição, sempre que precisar. É só convidar que estaremos aqui para conversar um pouco sobre política. Esse é um ano promissor, né? Que as pessoas vão estar ligadas nesse processo, e que deve ser assim, né? E eu acho que nós temos um papel muito importante a cumprir. Então, nós nos colocamos à disposição sempre que houver um convite. Pois é, César que foi meu diretor lá no Jornal de Fato, trabalhei no Jornal de Fato durante 3 anos e orgulho da minha trajetória também ter feito parte lá do impresso, que é algo que eu gosto bastante, gosto da escrita, gosto do texto e tenho saudades também dessa convivência. César, muito obrigada pela participação e o programa Cenário Político desta quarta-feira fica por aqui. A você uma boa noite, a gente volta amanhã, 7h25. Até lá. Tchau.